Brasil enfrenta uma das piores recessões econômicas, com impacto claro no mercado de trabalho. Está tão difícil conseguir uma vaga que 7 em cada 10 desempregados aceitam trabalhar ganhando menos do que no último emprego. A informação foi divulgada recentemente pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Por trás dela está outro dado importante. Muitos desses brasileiros são qualificados, têm graduação, pós-graduação, mestrado ou até doutorado, falam mais de um idioma e, mesmo assim, só escutam não quando buscam uma oportunidade. Ou até mesmo recebem a seguinte resposta das áreas de recursos humanos: você é qualificado demais para a vaga oferecida. O Eduardo Maciel, que está ao meu lado hoje, já recebeu esse retorno em alguns processos seletivos e vai contar um pouco mais para a gente dessa história. Contamos também com a presença do Marcos Simões, que é psicólogo organizacional da RH Fácil. Olá, Marcos. Olá, Eduardo. Bem-vindos ao programa. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer conversar com vocês. Eduardo, há quanto tempo você percebeu que a sua qualificação e a sua experiência estavam se tornando realmente um empecilho para a sua recolocação no mercado? Eu em abril agora completo 2 anos fora do mercado de trabalho, desempregado. E assim, eu recebo muito pouco feedback, tá, dos processos para os quais eu me candidato. Eu uso diversas fontes para isso, dentre as quais o LinkedIn e as vagas que são publicadas lá, os sites de empresas foco, meu networking pessoal, e é raríssimo receber feedback, ponto número 1. Desde o primeiro feedback que eu recebi até hoje, todos eles ou falam de superqualificação profissional ou falam que eu não poderia participar do processo devido a ter tido uma última remuneração alta enquanto empregado, porque o mercado está pagando menos. Sempre que eu tenho a oportunidade de dizer que eu, sim, estou aberto a receber menos, eu digo, mas assim, nem sempre isso é possível, porque os processos são automatizados, às vezes você precisa colocar a última remuneração como preenchimento de um campo. Isso já se torna um excludente. Um excludente. E eu me recuso, pessoalmente, a fazer o que várias pessoas já me recomendaram fazer, que é omitir a última remuneração, omitir determinadas qualificações, aviltar todo o esforço e suor que eu empreguei desde criança, estudando e depois na vida profissional trabalhando, alavancando a minha carreira a ponto de meu último emprego ter sido como executivo de uma empresa multinacional da indústria, né? Então, com base em muito esforço meu. Então, eu não vou modificar o meu currículo e nem fazer várias versões do meu currículo, uma para cada tipo de vaga, omitindo uma ou outra coisa do que eu conquistei na minha carreira, porque eu sou fluente em 4 idiomas, porque eu tenho 15 anos de experiência em gerenciamento de projetos e áreas e equipes essas de até 65 pessoas. Então, é uma carreira que eu fui construindo de forma lógica, passo a passo, e da qual eu me orgulho. Claro. Então, assim, eu não posso, por conta de um momento de crise ou um momento onde a gente tem aí as áreas de RH internas nas empresas e as empresas de RH que são terceirizadas pelos demandantes de profissionais hoje, já que as vagas são escassas, né? De eu chegar e ter acesso, assim... Marcos, só nessa primeira fala do Eduardo já tem pontos super importantes que a gente pode abordar ao longo do programa, né? A questão da remuneração, a questão da própria preparação do profissional de RH para lidar com um caso como o do Eduardo. Mas eu queria começar com você com a seguinte pergunta: a superqualificação tem sido realmente uma questão hoje para a recolocação de profissionais desempregados no mercado? Eu acho que, assim, primeiro ponto, né? São 2 pontos de vista. Você tem um ponto de vista do candidato, né, da pessoa que está buscando uma oportunidade, não é? Que é sempre carregada com emocional, e você tem um ponto de vista das empresas, que é técnica, né?
Na verdade, um processo seletivo é um processo de comparação. O candidato ele é comparado com um perfil de uma vaga, que não é um assunto simples, é um assunto complexo, né? Cercado de crenças, as pessoas geralmente acham que entendem como funciona esse processo e, ao mesmo tempo, cada candidato é comparado com outros candidatos. Então, a gente está falando também de adequação. Agora, do ponto de vista de quem busca uma oportunidade, uma nova oportunidade, é importante dizer que a busca de um novo emprego não é jogo de dama, é jogo de xadrez. Existem estratégias, existem caminhos, né? O Eduardo, né, comentou sobre sistemas automatizados de busca de emprego. Mas é importante dizer, por exemplo, no LinkedIn, que muitas vagas, elas não passam por um processo automatizado. Elas passam por um e-mail simples. É um post. E esse post, para você ter acesso a essas visualizações, é importante todo um relacionamento na rede social, no LinkedIn. Eu descobri, por exemplo, recentemente, que a pessoa que acessa, por exemplo, de um laptop, ela tem muito mais chance de ver a oportunidade de alguém que busca simplesmente o celular, porque o aplicativo é reduzido. Tá? Pelo menos é a minha impressão e pelo que eu vejo das pessoas que eu assessoro, isso acontece. Você tem percebido que essa é uma questão dos profissionais que te procuram? Sim, mas existe sim essa questão da análise dessa comparação da remuneração que eu estou oferecendo versus o que a pessoa ganhava. Existe isso, não é algo engessado, depende de quem está analisando, ok? Não é algo que sempre vai acabar de uma determinada forma. E existe a comparação do tipo de empresa que está contratando. Uma empresa familiar, ela provavelmente vai ter receio de contratar alguém que trabalhou em grandes empresas, ok? Né? E existe também a questão cultural, de quem foi super socializado numa mega empresa e agora pensa, caramba, e agora? É um passo atrás. O ser humano não gosta de dar um passo atrás. A gente vai abordar essas questões também, mas o Eduardo, inclusive, recentemente fez um post na rede social de negócios LinkedIn com o retorno de um processo seletivo do qual ele estava participando. Foram mais de 3 mil likes e quase 800 comentários. A gente vai colocar aí na tela para você e eu já vou aproveitar para a gente chamar mais uma convidada para a nossa conversa, que é a Lia Vicente, Head de Soluções de Talentos do LinkedIn. Tá aí o endereço para você. Tudo bem, Lia? Olá, tudo bem? Lia, a gente colocou na tela agora, para quem está nos assistindo, um post do Eduardo, em que ele colocava o feedback de uma empresa de RH, falando então que ele era qualificado demais para aquela vaga. Lia, vocês do site LinkedIn percebem que essa é uma demanda dos usuários da rede? O que o LinkedIn enxerga é que cada vez mais é necessário uma sinergia entre as competências de um candidato e os requisitos para aquela vaga. Inclusive, dentro da nossa plataforma, quando uma empresa publica uma vaga, ela determina quais são as competências necessárias para aquela vaga. E um candidato que queira se candidatar vai conseguir identificar qual é a classificação dele em relação às competências individuais e as requeridas pela empresa. Então, isso tudo buscando encontrar um casamento perfeito ou o mais próximo possível entre o que uma empresa busca e um candidato tem a oferecer como competências. Então, a gente enxerga isso como muito importante e busca sempre pelos algoritmos do LinkedIn e por toda a tecnologia que a gente coloca, encontrar essa sinergia. Lia, nesse post, muitos comentários, né, como eu disse, quase 800 comentários, e algumas pessoas dando ideia, por exemplo, de ocultar informações do próprio perfil do LinkedIn em relação à formação, qualificação. Na sua opinião, esse é um caminho? O que nós acreditamos é que o mais importante é colocar o máximo de informações dentro do perfil do LinkedIn. Por quê? Porque as ferramentas de busca, quando o recrutador está trabalhando numa vaga, elas conseguem identificar quais são os candidatos que têm mais qualificação ou qualificação mais adequada para aquela posição. Então, omitir a informação é ruim, porque pode ser que para uma posição que o candidato tenha qualificação, ele não seja encontrado ou não seja ranqueado
no topo da busca. Então, é importante, sim, colocar descrição sobre perfil, colocar o máximo de palavras-chave no resumo do seu perfil, colocar as experiências anteriores, as atribuições em cada uma dessas experiências, formação, tudo isso para ajudar a esse candidato ser identificado para uma vaga específica. Lia, muito obrigada. Eu queria agradecer suas dicas aí, principalmente em relação ao uso da rede de negócios LinkedIn, viu? Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Eu vou pedir para a gente colocar na tela novamente o post do Eduardo, para a gente comentar com o Marcos, porque não deve ser fácil, né? A gente ouvir, né, e ler esse retorno. Olha, você é qualificado demais para essa área. Realmente, se a gente pensar, né, fora aqui do profissional, é um retorno que a gente pensa, caramba, mas eu me dediquei tanto à minha carreira. Eu acho que é um retorno inadequado, na verdade. As empresas, os profissionais de RH podem não estar preparados por essa nova demanda do desemprego? Também, né? É difícil, cada caso é um caso, né? Mas é difícil resumir em apenas uma causa, mas certamente existem profissionais de RH inadequados, como existem gestores inadequados, porque eu até comentava com o Eduardo nos bastidores, a maioria das vagas, a maioria não, maciçamente, o número de vagas que o RH trabalha, ou às vezes a empresa não tem nenhum RH, né? A maioria das empresas no Brasil não tem RH, vale dizer, não são do RH. Né? Assim, existem líderes que tomam a decisão final e às vezes até participam do estágio inicial dessas decisões, né? Decisão de contratação. Mas certamente deve existir muita gente adequada para analisar um currículo, analisar um perfil. Qual seria a resposta adequada, por exemplo? Você falou que é uma resposta inadequada, né? Qual seria a resposta adequada numa situação como essa? Olha, as empresas, Porque muitas vezes, perdão de cortar, pode soar, né? Por exemplo, olha, não temos como pagar por um profissional como você, né? Ou então que a empresa não está em busca de bons profissionais. Mas aí, na verdade, desculpa interromper, nessa hora cabe ao candidato determinar se para a vida dele ele aceitaria ter uma remuneração menor. Sim, mas se no feedback ainda não tem nem a remuneração, por exemplo, se você é muito qualificado, pode soar que a empresa não pode pagar por uma pessoa como você. Exatamente. Eu acho que um gestor de pessoas, quando fala que alguém é super qualificado, não é? E eu acho que é uma opinião muito definitiva, é algo que pode machucar a pessoa. Porque ali não é um aconselhamento profissional. No aconselhamento profissional, que é a carreira, eu acho que toda pessoa preocupada com a carreira tem que ter um conselheiro profissional, né? Numa situação de aconselhamento profissional, você detalha isso. Agora, você imagina você resumir a finalização no processo, ou você está super qualificado. Isso pode ser algo muito complicado. Então, respondendo a sua pergunta, a empresa, ela não tem que entrar nessa seara. Na verdade, a empresa não entra nessa seara. Ou está dentro do que a empresa está buscando ou não está. Isso a gente chama de retorno. Agora, o feedback, no sentido do motivo, porque assim, na verdade, a seleção é a licitação. Agora, se a pessoa está dentro da empresa e está disputando um processo seletivo interno, aí é uma situação diferente. Aí é o momento de falar de desenvolvimento da pessoa. Mas uma empresa ela não pode fazer esse julgamento, passar esse julgamento para o mercado. Eu acho inadequado. Nesses 2 anos, Eduardo, você recebeu propostas... chegou a receber diretamente propostas abaixo do valor que você recebia no seu cargo anterior? Não. Primeiro ponto é assim, eu ouvi as dicas sobre como deixar o perfil do LinkedIn o melhor possível e, graças a Deus, sei que segui todas. Foi a partir desse post que eu fiz, que foi mostrado ainda há pouco, que teve 525 mil visualizações, que uma pessoa me indicou, através de uma triagem, para um processo seletivo do qual participo hoje, e que eu acho que tem hiperfit
com o que eu posso entregar e o que eu posso fazer e com a minha experiência. Tenho votos que esse processo ele se concretize, mas assim, fato é que eu fiz 2 entrevistas com intermediários, que são empresas contratadas, de repente como a RH Fácil, para apoiarem as outras empresas nessas atividades de recrutamento e seleção. Então, fiz 2 entrevistas nesse período de 2 anos, mas nunca com o gestor da área. A única entrevista que eu fiz com o gestor da área contratante foi uma entrevista que eu fiz há uns meses atrás, de um processo que continua em andamento, numa empresa familiar, e é um processo que ainda está acontecendo, já há 5 meses, mas foi a única vez em 2 anos. Então, assim, o que eu sinto é que a minha última remuneração ser alta e o que eles julgam como superqualificação, que é um elogio que chega às vezes a me ofender, e a gente não deveria se ofender com elogio. Sim. Pelo menos em situações normais, mas essa questão da superqualificação e do salário, a questão do salário, cabe a mim decidir se eu estou disposto a ganhar menos. Mas para isso eu preciso ter a chance de dizer isso a alguém. E sobre a questão da qualificação, não vou ocultar e acho que deveria entrar dentro do conceito organizacional de contratação e de gestão de pessoas, dada a crise e a recessão, que um profissional super qualificado, ele vai entrar na empresa para somar e multiplicar para os demais funcionários, colaboradores da empresa, esses outros conhecimentos que ele carrega. Eu vou pegar essa questão da remuneração para trazer uns dados que eu vou ler aqui para você. Como a gente falou no início do programa, 7 em cada 10 desempregados estão aceitando trabalhar ganhando menos do que na vaga anterior. E aí as justificativas são muitas. Por exemplo, pagar as dívidas é a justificativa de 29%, retornar ao mercado de trabalho é o mais importante, isso é para 25%. Já por outro lado, 32% não querem ganhar menos, principalmente as mulheres. Marcos, o profissional... Está rindo porque eu falei as mulheres. Mas é verdade, está dizendo isso aqui. A pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas traz essa informação. Porque muitas pessoas, né, e as mulheres aparecem aqui também, acreditam que ganhar menos seria uma regressão profissional. Na sua opinião, o profissional ele tem que estar disposto a aceitar menos? Se demorar um pouquinho essa recolocação, é importante que ele recue. Às vezes, recuar é uma forma de avançar. Na minha carreira aconteceu isso, inclusive. Né? Hoje eu sou empresário, mas teve um momento da minha carreira que eu estava numa situação muito complicada, aceitei um emprego com um salário menor, numa outra área, não é? Numa outra área, e foi o melhor emprego da minha vida. Porque, inclusive, eu apliquei nessa empresa, porque eu já tinha formação em RH, tudo que eu sabia de RH. E eu ampliei a minha base. Então, assim, eu acho que essa questão do não vou aceitar menos, toca no orgulho muito forte das pessoas. Uhum. É difícil aceitar isso, mas é importante lembrar que existe um fato econômico, que é o chamado mercado dos salários. Quando o mercado estava muito bom, porque nós vivemos aqui no Rio um momento excepcional, o que aconteceu? A guerra de talentos. As empresas começaram a fazer guerra de salários para fixar os melhores. Só que agora inverteu. É um cenário há 10 anos impensável. Isso é economia. Eu falava até com ele, nos bastidores, que eu tenho um amigo, por exemplo, que é engenheiro do segmento de petróleo. Ele morava fora. Quando o Brasil explodiu, ele veio para o Brasil. Ele já está fora. Ele já está em outro país. Uhum. É um super qualificado, inclusive. Uhum. Então, isso é estratégia. As empresas podem estar aproveitando, na opinião de vocês, esse momento de recessão para a contratação de mão de obra mais barata? Acredito. Também. Mas, assim, eu não vou adjetivar como maldade. É uma questão de mercado. Existem empresas, sim, que vão
leiloar salários, existe essa possibilidade, mas não é a maioria. É uma questão mesmo de momento de mercado. Se a economia deslanchar novamente, aí é a hora do candidato. Nesse momento é a hora da empresa. Olha, dados do IPEA apresentados em janeiro mostram que o ano passado foi pior que 2015 para o mercado de trabalho. Isso porque quem foi atrás de vagas encontrou um mercado de pior qualidade. Por isso, o caminho encontrado para esses profissionais foi a informalidade. Mas mesmo nesses casos, trabalhos sem carteira assinada pagam hoje 3,3% a menos que um ano atrás. Eduardo, nessa sua trajetória pela recolocação, a informalidade chegou a passar pela sua cabeça, aceitar uma posição sem garantias profissionais, garantias trabalhistas? Sim, a informalidade certamente passou pela minha cabeça. Aliás, eu acho que todas as coisas possíveis passaram pela minha cabeça, continuam passando. E dentro desse contexto, inclusive, eu me lancei oferecendo serviços de conversação em inglês, francês e espanhol, dentro da informalidade, porque são aulas particulares, para gerar alguma renda, enquanto eu enfrentava essa crise tamanha. Pegou uma competência e transformou numa forma de geração de renda. Exatamente. Para esse trabalho informal, eu consegui, nesse período aí de 8 meses, 3 alunos. Hoje em dia eu não tenho nenhum mais. Acho que o pessoal gastou muito no fim do ano e no carnaval. E lancei também um serviço de ofertar palestras motivacionais para pessoas empregadas sob a ótica de uma pessoa desempregada. Essa dica, esse caminho que o Eduardo procurou aí nesses 2 anos, é importante, a questão da informalidade até na questão da educação, de línguas, e também como palestrante, né, como um exemplo. Uso de competências. Uso de Eu chamaria isso de empreendedorismo, né? Bacana. Mas existem outros caminhos importantes que ele pode seguir também, né? Você gostaria que eu desse algum? Quero, porque a gente já está chegando aí ao finalzinho do programa. Eu tenho 2 minutinhos para a gente encerrar. Que dicas, então, você pode dar para os profissionais que estão buscando uma posição no mercado, que estão nos assistindo? Bacana. Por exemplo, a gente está falando do LinkedIn, escrever artigos no LinkedIn com o que você tem de melhor, né? Primeiro ponto. Participar de debates positivos no LinkedIn, isso é importante. Ter um foco maior, né? Geralmente o LinkedIn você tem várias coisas entrando na timeline, tudo que não colaborar com esse foco, que é conseguir uma oportunidade, você exclui. É sempre do positivo. Algo negativo você está fora, né? Ou seja, na verdade, nem sempre o tráfego é sinal de que você está próximo do que você está conseguindo. É muito mais fácil, por exemplo, se eu disser alguma coisa negativa no LinkedIn, é mais fácil eu ter tráfego do que se eu disser alguma coisa mais real, né? mais baseada em fatos. Então, esses aí são alguns caminhos. Participar de grupos específicos nele, por exemplo, nós temos grupos lá que são exclusivos para a área de RH. Quando eu quero recrutar gente da área de RH, eu publico nos grupos, que são grupos grandes. Então, são alguns dos caminhos que eu aconselharia. E essa conexão que a gente está fazendo aqui agora, eu me comprometi em te ajudar, essa conexão também é importante. No Conexão. Né? Olha que incrível. Muito bom. Tenho certeza que o programa de hoje vai render bons frutos para o Eduardo, para outros profissionais que estão nos assistindo, que estão buscando vaga. A gente está passando aí por um momento difícil para todos nós, mas com certeza a gente está aqui torcendo, que é um momento provisório. Marcos, Eduardo, por favor. Eu queria dar uma dica minha para as pessoas que estão procurando emprego, estão desempregadas. A primeira delas crie rotina. Estabeleça a si próprio, dentro do seu trabalho como desempregado, uma rotina. Estabeleça metas. Não de se candidatar para qualquer vaga, mas de se candidatar para um X número de vagas diárias dentro do hall de vagas que você tem acesso. O LinkedIn, sim, é uma grande ferramenta. Eu sou usuário premium do LinkedIn, mas não me limito ao LinkedIn como fonte. Claro. Então, assim, tem uma meta diária de me candidatar a vagas
E muito embora eu tenha uma taxa de menos de 10% de retorno e feedback sobre as vagas para as quais eu me candidato, a minha dica para o desempregado é: jamais, em tempo algum, deixe de acreditar em você mesmo, jamais, em tempo algum, deixe de lutar e de acreditar que toda fase ruim passa e essa passará também. Muito bom, dicas importantes, viu? Gente, eu queria continuar conversando sobre o tema, então, Marcos, muito obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Eduardo, obrigada, boa sorte para você Obrigado. na sua trajetória. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia de sempre. Eu lembro que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela da TV, mas você encontra com a gente quando quiser no futuraplay.org. Um beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.